Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse culto abençoado. Todo domingo a gente tem a bênção, a alegria, a oportunidade de nos reunirmos de modo virtual, é claro, mas ainda que seja por esse recurso, nós podemos ter a certeza de que Deus recebe este culto, porque é uma expressão da nossa gratidão, da nossa alegria, da nossa salvação no Senhor. Mas também temos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Por isso que com muita alegria a gente faz este culto. São 3 cultos por domingo. Um pela manhã, aqui na sede da PIB da Barra em Duque de Caxias, às 10h15 da manhã, e outro às 18 horas. E o terceiro culto é esse, do qual você participa. Você que ainda está no grupo de risco, que ainda está aguardando a vacinação para poder ter a liberdade de se reunir com a gente aqui nos cultos presenciais. Estamos firmes e fortes nesse projeto, graças a Deus por essa grande bênção, por esta alegria e por essa oportunidade. E hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Eu costumo brincar dizendo que Dia das Mães é dia de presentão, o Dia dos Pais é dia de lembrancinha. Sabe por que isso? É porque nós, homens, não estamos assim tão... não damos muita atenção aos grandes eventos, a qualquer coisa. Numa má comparação, a mulher que vai para uma festa gasta um grande valor e se prepara devidamente. Nós, homens, basta uma roupa bem passada, antiga e tudo certo. Nós somos assim. É a nossa maneira de ser. A mulher, quando vai para o supermercado, ela diz, olha, aumentou o arroz e o feijão, aumentou o valor do arroz, aumentou o feijão, e o homem não, vamos lá com pressa que tenho que outras coisas para fazer. Nós somos assim. E no Dia dos Pais, não há tanto glamour, não há tanta agitação, não há tanta correria, mas não devemos deixar de celebrar. É dia de gratidão. Os Dias dos Pais, como o Dia das Mães, são dias de reconhecimento daquelas pessoas por meio das quais Deus nos deu vida. Então, para você, meu querido, para você, minha querida, que ainda tem a bênção, a alegria de saber que seu pai ou está perto de você, na sua casa, ou em outro bairro, porque você casou, mudou de região, ou em outro estado, ou em outro país. Há pais que estão no Brasil e o filho, a filha estão fora. Então, é o momento de lembrar, de mandar um vídeo, de mandar uma mensagem, de ter uma reunião em família, ainda que de modo virtual, mas é importante. E a coisa mais maravilhosa, se você pode sentar à mesa com seu pai, tendo todo o cuidado da proteção para evitar o contágio da Covid, faça isso. Hoje é a grande bênção para uma refeição, seja ela em casa, dentro das 4 paredes, ou fora de casa, na varanda, no quintal, ou, de forma muito mais especial, num pequeno ou grande restaurante, num majestoso lugar, ou num simples lugar. O importante é que você diga para o seu pai o quanto você é grato, o quanto você é grata pela vida dele. Essa é a grande bênção. Mas o nosso culto, além de agradecer a Deus pelo nosso Pai, é para também dizer o quanto amamos o nosso Pai do céu, o nosso Pai de amor. Por isso nós vamos orar nesse momento, colocando a nossa gratidão a Deus pelos pais. E você que é pai, você que pode abraçar seu filho, abraçar sua filha e beijá-lo e beijar, dizer, olha, eu sou muito grato a Deus por sua vida, é hora de fazê-lo. É uma reciprocidade, é uma forma de dizer que ambos são gratos a Deus, um pelo outro ou uns pelos outros. Mas vamos orar. E eu quero colocar então a sua vida, a minha vida, a vida das famílias nesse momento. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua fidelidade. É um dia de gratidão pelos pais, estes homens por meio dos quais o Senhor deu vida aos filhos, pela união dele com a sua esposa, pelo relacionamento familiar. Muito obrigado pela oportunidade de abraçar aqueles que ainda têm seus pais vivos,
abraçar, beijar e expressar gratidão. Os pais que ainda podem ter o privilégio de abraçar e beijar os seus filhos, que seja um dia marcante de celebração, seja presencial ou de modo virtual, que tudo aconteça como demonstração do amor recíproco de uns para com os outros, mas sobretudo do amor de todos para com o Senhor, porque o Senhor demonstrou seu grande amor por nós quando deu o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Muito obrigado, que seja um dia marcante para todos da família. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter uma participação musical daqui a pouco e depois teremos então a celebração deste culto na Palavra do Senhor. Queremos deixar para você a instrução com respeito aos dízimos e ofertas. Nós somos a PIB da Barra em Duque de Caxias. Nós dependemos dos recursos, das ofertas dos irmãos membros da igreja, como também daqueles que voluntariamente, que não sendo membros da nossa igreja aqui em Caxias, com muita alegria contribui. Só para dar a você essa informação, para você fazer a sua transferência pelo Pix ou depósito bancário, as informações são Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Chave Pix, para quem vai usá-lo, é prclarkbarros@gmail.com. Que Deus abençoe, que você participe, seja fiel ao Senhor. Vamos então ter a música e depois dela a palavra de Deus para a sua vida, para a vida de todos nós. Que Deus te abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a
vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. Chegou. Muito bem, eu quero então para essa mensagem especial, né? Essa mensagem que é para você, para mim, para todos nós. O amor do Pai que muda a sua história de vida, que muda a sua vida. Que amor é esse? Eu quero ler então Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Só esses dois versículos. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Diz assim a Bíblia: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O escritor desse texto que eu acabei de ler foi Salomão. Salomão foi o sucessor de Davi, seu pai. E Salomão, em alguns momentos desse livro de Provérbios, traz à memória aquilo que foi a relação dele com seu pai. E ele repete para os seus filhos aquilo que ele ouvia do seu pai. Muitos dos textos de Provérbios foram mensagens passadas de pai para filho. Mas outras coisas que Salomão coloca é aquilo que dizia respeito à sua relação com o próprio Deus. E nesse texto aqui de Provérbios 3, de 11 a 12, Salomão fala de algumas coisas que o seu pai fez com ele e que ele entende, ou entendia, já que é passado, que Deus também fazia com ele. E o texto faz um paralelo, na verdade, uma comparação, o modo de agir de Deus para com todos os que nele confiam, a semelhança do modo de agir de um pai para com seus filhos. É claro que o gênero aqui é masculino, mas o texto se aplica a homens e mulheres, a filhos e filhas. E aí, o que a gente aprende aqui? Qual é a mensagem que o texto apresenta? O texto fala, em linhas gerais, fala sobre o amor, diz o texto, aqui no final do versículo 13. Como é o verso 13, ou verso 12, corrigindo. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O texto fala de amor, o amor do pai terreno, e se você tem pai, você pode ter percebido, você pode ter visto na prática o amor do seu pai para com você, dando presentes, cuidando na hora do perigo, protegendo, acolhendo na sua dor e, sobretudo, instruindo no caminho em que você deveria andar. Como é que Deus age? Que amor é esse? Porque diz o texto, porque o Senhor disciplina quem ama. O amor de Deus. Deus ama você. O texto da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o resumo é o amor de Deus. Deus ama você. É claro que talvez alguns filhos, por dificuldades no relacionamento com seus pais, com seu pai em particular, possa ter aprendido de maneira equivocada que pai não ama. Sabe, o pai que abandona o filho realmente não demonstra amor ao filho.
Os filhos que têm na sua identidade, no seu RG, apenas o nome da mãe, certamente não entendem ou têm dificuldade de compreender o amor do pai. E quantos filhos foram abandonados por seus pais? Quantos filhos tiveram uma dificuldade da relação paternal? Quantos filhos não tiveram a bênção ali de poder abraçar e beijar o seu pai porque o pai abandonou, foi para outro lugar, virou as costas? Por isso que alguns filhos têm dificuldade de comemorar o dia do pai, o dia dos pais, do homem da casa, porque esse homem não está em casa, está em outra casa, com outra família, com outros filhos. Isso é ruim, entendo, é verdade. Há filhos que, de alguma forma, têm dificuldade de comemorar o dia dos pais, porque os pais já morreram, o pai já morreu. Aquele homem que cuidou, agora partiu. E nessa Covid-19, né, quantos lares hoje não podem contar com a presença do pai? Porque o pai morreu, ou de Covid, ou de doenças oportunas provocadas pela baixa imunidade do Covid-19. Quantos lares hoje estão enlutados? É verdade. Talvez para essas pessoas haja uma grande dificuldade de comemorar o Dia dos Pais. Mas há aqueles que têm dificuldade de comemorar o Dia dos Pais, porque embora o pai esteja presente dentro de casa, o pai está ausente na vida do filho. Não fala com o filho, não dá atenção, não reconhece o sucesso, não comemora as grandes vitórias dos filhos, ainda que não sejam as vitórias desejadas, mas foram vitórias, e não celebram. Pais, ou melhor, filhos órfãos de pais vivos. Essa dificuldade existe, não deve ser desprezada. Mas veja o que a Bíblia diz. O texto está dizendo que Deus é o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai no nome de Jesus. Porque João capítulo 1, versículos 11, 12, 13, diz assim, mais ou menos nessas palavras. Ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder ou a autoridade para serem chamados de seus filhos, os quais não nasceram da carne, nem da vontade, nem do sangue, mas de Deus. Ou seja, ainda que uma pessoa tenha sido abandonada pelo seu pai, ainda que uma pessoa tenha perdido seu pai para doenças ou outras situações que levaram seus pais à morte, ou aqueles que estão dentro de casa, mas uma barreira invisível para essa relação entre pai e filho, entre filhos e pai, a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus. Isso mesmo, Deus é o nosso Pai. E esse Pai tem o poder, tem amor suficiente para mudar a sua história de vida. Esse amor desse Pai com P maiúsculo, que transforma, que muda a nossa história de vida. É isso que o texto está dizendo. Essa é a mensagem desse texto. E Deus quer que você, hoje, nesse dia, 8 de agosto de 2021, que você venha ter a certeza do amor de Deus pleno na sua vida. Que amor é esse? Então, vou ler novamente Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Que amor transformador é esse? Que amor é esse que tem o poder de mudar a nossa história? Esse amor de Deus, o nosso Pai de amor, muda a nossa história, porque Ele tem o desejo do melhor para a nossa vida. Deus deseja o melhor para nós, diz o texto. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a minha vida.
A questão toda é que melhor é esse? E como Deus faz isso? Esse bem, sabe o que quer dizer? É assim, Deus quer que você tenha paz, Deus quer que você tenha perdão, Deus quer que você tenha a certeza da comunhão com Ele, Deus quer que você tenha realmente felicidade, que você seja próspero. Deus deseja o melhor para você. Deus deseja que você seja um filho, uma filha abençoado, abençoada. Deus quer o seu bem. Deus quer o melhor para a sua vida. E esse melhor não é de acordo com o que o mundo diz. Recentemente eu li numa mensagem que foi publicada no Facebook, é o seguinte: que geração é essa? Uma geração que tem toda a liberdade, uma geração que tem tecnologia, uma geração que tem recursos, uma geração que tem tudo à mão, mas é uma geração sofrida de ansiedade, de angústia, uma geração onde a insatisfação, a sensação de vazio parece que tem crescido, onde há um aumento de angústia e até mesmo de ideações suicidas. É uma geração que tem tudo à mão, mas não é feliz. Isso quer dizer que a felicidade não está nem no ter e nem no fazer. Sabe, fazer tudo não gera felicidade. Ter tudo não gera felicidade. Haja vista as pessoas que têm tudo ou muita coisa e podem fazer muita coisa, mas não são felizes. Sabe por quê? Excesso de liberdade, dessa forma, de fazer o que quer, não gera felicidade. Chega uma hora que bate no teto e a pessoa não consegue avançar mais na sua vida, porque essas coisas não geram. O bem que Deus quer é diferente. Não é o ter, necessariamente, não é fazer tudo, mas fazer aquilo que Deus propõe. Ter consciência tranquila de poder repousar à noite, dizendo: eu tive um dia abençoado pelo Senhor. Eu sou feliz porque eu creio em Jesus. Zaqueu era um homem que tinha muita riqueza, que tinha muitas pessoas que o bajulavam, que já tinha chegado ao topo de sua profissão, não tinha mais nenhum degrau, nenhum posto para desejar, almejar, porque ele era o chefe dos publicanos, mas ele tinha um vazio no coração. A mulher lá, samaritana, já tinha tido 5 maridos, morava com um homem, o 6º homem na sua vida, porém não era feliz. A gente vê vários exemplos de pessoas que poderiam ter tudo para serem felizes, mas que não eram. Deus deseja o seu bem. O amor de Deus, esse amor que transforma a sua vida, porque dele vem o bem, e o bem que Deus deseja é através de Jesus Cristo para a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus, creia em Jesus e você vai ser feliz. Mas em Provérbios 3, versículo 11, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. E o que é disciplina? Disciplina é esse conjunto de informações, esse conjunto de instruções, esse conjunto de ordenanças, de mandamentos que vêm do Senhor para a sua vida. A disciplina é: faça isso, não faça aquilo outro. A disciplina é: isto é certo, ou isto é errado, ou isto é bom, ou isto é ruim. A disciplina tem a ver com instrução, com ensinos constantes. Quantos pais têm instruído seus filhos, têm ensinado seus filhos? Mas o problema é que muitas vezes a disciplina pode ser desprezada. Quantos filhos têm desprezado a disciplina que tem vindo dos seus pais? O pai ensina, o pai mostra, o pai exemplifica, o pai olha, assim que deve ser, é dessa forma, se afaste das más influências, se afaste dos maus caminhos, não ande com esse grupo de pessoas, que esse grupo só vai te levar para o mal, não ande com essas pessoas, ou não siga essa pessoa, se afaste dessa má influência. O pai quer o melhor. Quando o pai diz não, é para evitar o mal. Quando o pai diz sim, é para o melhor. Só que há filhos que desprezam. E assim como há filhos que desprezam a disciplina do pai e da mãe,
há pessoas que desprezam a disciplina que vem do Senhor pela sua palavra. Tem pessoas que hoje estão vivendo algumas dificuldades porque não deram ouvidos a seus pais. O pai disse, filho, está errado. Filha, não faça isso. E aí, simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Não aprendem, não confiam, não dependem do Senhor. Essa é a grande dificuldade. Essa é a luta de cada um de nós em querer fazer a vontade do Senhor. Muitos não querem, muitos não dependem do Senhor, querem viver por conta própria. Mas diz o texto, não despreze. Quantas pessoas não param meia hora para ouvir uma mensagem da palavra de Deus? E aí diz o texto, filho, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Dê ouvidos. Tenha o temor de Deus no seu coração. A disciplina, sabe, é como se fosse as margens de um rio. Eu gosto muito dessa comparação. Uma lagoa, por que a lagoa, qual a diferença entre lagoa e rio? A lagoa é uma água que não se desloca do seu espaço. Ela nasce ali, uma nascente, e vai se expandindo à medida que as margens permitem, mas ela não sai do lugar. A lagoa está ali, entre aspas, estacionada. Já o rio se movimenta. O rio tem uma nascente e tem a sua foz. Pois bem, a disciplina é esse movimento da parte de Deus. São as margens, são os limites que Deus propõe para dizer, olha, é por aqui, é dessa forma. O pai faz isso, o pai pega o filho e diz, olha, segura na minha mão que eu vou te mostrar por onde andar. É por isso que Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Não despreze a disciplina do Senhor. A disciplina tem esse poder transformador. Abra o seu coração para a palavra de Deus. No Salmo número 119, versículo 9, diz assim, como manterá o jovem puro o seu caminho, observando de acordo com a tua palavra. E no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus quer que você receba a palavra dele e guarde no seu coração. Muitas vezes a palavra de Deus diz assim, não faça isso. E quando Deus diz não, é para o seu bem. E quando Deus diz na sua palavra, faça isso, é porque também é para o seu bem. Muitas vezes o não é uma porta que se fecha e o sim é uma porta que ele abre. Seja fechando ou abrindo, Deus quer o bem para você. A disciplina, portanto, é esse conjunto de instruções que muitas vezes impõe um certo limite, impõe uma certa ação mais contundente. Na fase da infância, a disciplina tem a ver com mais atitudes do que palavras. Senta aí, vem para cá, põe a roupa, vamos para a igreja. São atitudes, né? O pai é mais incisivo, a mãe é mais incisiva, muitas vezes dá aquela palmada, coloca de castigo, que hoje não se usa mais o termo castigo, mas perdeu o direito, não vai mexer no celular, não vai ver TV, não vai ter videogame, não vai sair com os amigos. Então, o pai vai colocando algumas limitações, algumas, dificuldades para quê? Para que o filho aprenda. Então, quando o filho é pequeno, é mais atitude do que palavras. Na adolescência, são mais as palavras do que atitudes. Porque está em crescimento, está em desenvolvimento. E aí não cabe ali uma palmada. Já pensou um pai bater num adolescente ou uma mãe bater num jovem de 25 anos? É vergonhoso. Mas quando o pai, escute bem que eu vou falar para você, quando um pai tem que bater num filho de 18, de 25 anos, é porque este filho não aprendeu na infância, ou pior, o pai deixou de fazer isso na infância. Diálogo na infância é atitude, mais atitudes do que palavras. Na adolescência, mais palavras do que atitudes. E na juventude? Filho, eu te instruí, eu te ensinei, agora é uma escolha sua. Então diz o texto, filho, não despreze. Interessante o que o texto diz,
meu filho, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito delicada, o texto coloca, meu filho, e aí a gente entende de forma generalizada, minha filha também. Não despreze a disciplina do Senhor. Mas outra coisa interessante, esse amor que transforma a vida, a sua, a minha vida, diz aqui no verso 11 ainda de Provérbios 3. Nem se magoe com a sua repreensão. A repreensão é mais do que um conjunto de instruções, porque a disciplina é formativa, vai ali conduzindo. A repreensão não. A repreensão existe quando há um erro que se comete. A repreensão é uma atitude corretiva no meio do processo, no meio do caminho do aprendizado. Repreender é literalmente levar a aprender. Olha, eu te ensinei, eu ensinei a você, mas você não fez o certo. Então eu vou chamá-lo a atenção e vou ensiná-lo novamente para que você aprenda. A repreensão não é algo muito agradável. A repreensão não é algo assim muito bom para o pai fazer isso, e eu creio que para o filho também. Porque diz o texto, nem se magoe com a sua repreensão. Meu pai me chamou atenção, meu pai puxou a minha orelha, meu pai foi muito incisivo nas palavras. Dói muito. Mas diz o texto, meu filho, não se magoe com a sua repreensão. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Quantos filhos estão magoados com seus pais? Ah, porque meu pai gritou, meu pai não deixou eu sair, meu pai isso, meu pai aquilo outro. Mas olha só, a repreensão, no momento em que ela é colocada em prática, não é nada motivo de orgulho e nem de alegria, ao contrário de tristeza. Mas diz o texto, não fique magoado com Deus. Porque a mágoa é um ressentimento. E há pessoas que estão magoadas porque, Deus não evitou meu sofrimento, Deus não deixou que eu passasse por essa perda, eu não consegui aprovação, perdi um parente. Realmente as dificuldades existem. Mas diz o texto, não se magoe com a repreensão do Senhor. Deus quer o seu bem. E a repreensão é exatamente este ato de Deus, de dizer, olha, eu vou te ensinar novamente. Eu ensinei, você errou, você não colocou em prática, você não aprendeu. E agora, então, eu vou te ensinar, vou chamar a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas o pai que faz isso demonstra amor. Quantos filhos hoje dizem assim, meu pai era muito permissivo, meu pai deixava eu fazer tudo. Sabe, você já viu uma pipa, essas brincadeiras de jogar, de brincar de pipa, e quando uma linha ou uma pipa corta a outra, que o pessoal usa até materiais cortantes, que é proibido o uso desse material ou desses materiais. O que acontece quando uma pipa tem a sua linha cortada? Você já viu? Ela está lá no alto, está lá em cima. De repente, alguma coisa acontece que o fio, a linha arrebenta. E aí, a pipa começa a ser levada pelo vento. Escute bem interessante uma coisa. A pipa é levada pelo vento e uma hora ela cai. Uma hora ela cai. Ela é levada pelo vento sem direção e cai em qualquer lugar. Isso significa excesso de liberdade. A pipa que está presa a uma linha, o vento é usado a seu favor para que ela se mantenha, para que ela suba cada vez mais e lá em cima seja mantida. Mas sem a linha, a pipa é levada pelo vento e cai em qualquer lugar. Quantas pessoas estão vivendo sem ira, ou melhor, vivendo de qualquer jeito, vivendo fazendo a vontade do seu coração, vivendo de modo inconsequente. Eu quero ser livre, eu quero viver do meu jeito. E aí, como pipas que perdem a linha, são levadas pelo vento e caem em qualquer lugar. Diz o texto, meu filho, não se magoe com a repreensão do Senhor. Deus quer o seu bem. Deus quer levar você a ter uma vida realmente abençoada por Ele. Por isso que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para que por meio de Jesus Ele transforme a sua vida.
Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é o Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, Jesus é o modelo para você e para mim. Jesus é a referência do que Deus quer para você e para mim. Então, creia em Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você vai ter uma relação maravilhosa com Deus Pai. E nessa relação maravilhosa com Deus Pai, por meio de Jesus, você vai ter realmente o amor de Jesus no seu coração. Porque diz o texto, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Deus quer o seu bem. Abra o seu coração para Jesus. Quando você abre o coração para Jesus, sabe o que acontece? Você se torna filho, você se torna filha de Deus. E quando Deus olhar para você, Ele não vai ver mais você apenas. Ele vai ver o Filho dele em você. Isso é um milagre que não tem como explicar. E por você ter o Filho de Deus, Jesus, no seu coração, Deus vai tratar você como Ele trata o seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Abra o seu coração para Jesus. No Dia dos Pais, pode ser que seu pai já tenha morrido. Pode ser que o seu pai já tenha partido, não desta vida, mas para outro lugar, com outra família, com outros filhos. Pode ser que seu pai esteja aí dentro de casa, rancoroso e você magoado. Ore a Deus, abra o seu coração para Jesus e a sua vida vai ser nova em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, que tu renoves a nossa fé e que cada filho nesta hora abra o coração para Jesus. Cada filha creia em Jesus, para que por meio de Jesus, cada filho se torne filho amado no Senhor, cada filha se torne amada no Senhor pela fé em Jesus, porque somente por meio de Jesus é que nós nos tornamos teus filhos amados, para sermos cuidados e tratados pelo Senhor, vivendo o teu grande amor que transforma o nosso coração. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você celebre o Dia dos Pais com alegria em seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Felicidades.